Glória a Deus. Aleluia. Maravilha de Deus. Estamos aqui ao vivo nesta manhã. Já quero aqui louvar a Deus por mais esta oportunidade. O salmista Davi, ele diz assim: em paz me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Então, devemos toda a honra, toda a glória e louvor ao Senhor Jesus Cristo. Já quero aqui dar as boas-vindas aos meus irmãos que estão aí nos assistindo. Jadson, Fernando, meu amigo Fernando, seja bem-vindo. Glória a Jesus. Gostaria de meditar juntamente com os irmãos no versículo da Palavra de Deus nesta manhã, que se encontra em 2 Crônicas, e o versículo de número 14. Será uma palavra breve para nós estarmos refletindo nesta manhã, nesse dia de hoje. Nada melhor do que nós começarmos o dia meditando na Palavra de Deus, ouvindo a voz do Senhor. 2 Crônicas, capítulo de número 7, o versículo de número 14 é o texto que eu escolhi para essa rápida reflexão, que diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vou estar lendo mais um versículo, que é o versículo de número 15, que diz assim: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Queridos, estamos aqui diante de um texto bastante conhecido. Esse texto é um clássico de Deus para Israel, mas que nós, a igreja, também podemos sim usar para as nossas vidas. Nós sabemos que a palavra de Deus é a nossa fonte de vida, regra e fé. Ou seja, nós andamos, nós vivemos, pela palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, e luz para os nossos caminhos. Israel, o povo de Deus, para que nós possamos aqui entender melhor esse texto, Israel, no capítulo de número 6, que é o capítulo que antecede, que é o capítulo anterior, Israel orava a Deus. Israel, eles buscavam ao Senhor Deus em busca de uma resposta. Eles oravam ao Senhor e em busca de uma resposta, querendo de Deus uma resposta. No capítulo de número 6. E Deus agora ele vai responder a oração feita pelo seu povo no capítulo 6. Deus vai responder no capítulo de número 7, o versículo de número 14. E a resposta de Deus é: se o meu povo, que se chama pelo meu nome,
Se o meu povo, Deus estava querendo dizer, em primeiro passo, o seguinte: que nem todos que dizem ser povo de Deus, de fato é povo de Deus. Nem todos, pelo fato de serem israelita, era isso que Deus estava querendo dizer para eles, eram Israel de Deus. Então, em primeiro passo, Deus estava querendo dizer o seguinte, que nem todos que diz ser povo de Deus é povo de Deus. E Deus vai dizer o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Então, esse povo, logo a gente entende que eles estavam buscando a Deus de qualquer forma, de qualquer maneira, de qualquer jeito. E Deus logo estabelece aqui a maneira, o jeito correto de buscar a Ele e também de achar como. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Então, a gente entende o seguinte, que esse povo, eles entravam diante da presença de Deus com um coração soberbo, um espírito soberbo. E Deus, que nos conhece de dentro para fora, até porque foi Deus que nos criou, foi Deus que nos fez, né? E Deus nos conhece de dentro para fora, logo Deus identifica, né, a oração desse povo, que a oração não partia de um coração, né, humilde. E Deus está dizendo para eles o seguinte: olha, se humilhem diante da minha presença. Eu me lembro de uma passagem onde Jesus narra uma parábola de dois homens que sobem para o templo com um propósito de oração, um fariseu e um publicano. O fariseu, cheio de arrogância, cheio de orgulho, ele orava da seguinte maneira: graça eu te dou porque não sou como os demais pecadores, eu oro todos os dias, eu dou os meus dízimos, né? Eu jejuo 2 vezes por semana. E assim era a oração do fariseu. Enquanto ali o publicano, né, ele reconhece o seu estado, ele reconhece a sua miséria, ele reconhece a sua desgraça, ele reconhece a sua pequenez, ele reconhece, né, a sua necessidade e se dirige a Deus dizendo: tem misericórdia de mim, que sou um miserável pecador. Logo em seguida, Jesus dirige uma palavra aos seus discípulos, perguntando: qual dos dois saíram justificados? Era exatamente isso que Deus estava dizendo aqui para o seu povo no capítulo de número 7 e o versículo de número 14. Que se eles quisessem respostas, se eles quisessem a bênção de Deus sobre as suas vidas, mas que
eles se humilhassem diante da sua presença. Então, aqui nós temos aqui, né, na palavra de Deus, o meio estabelecido pelo próprio Deus, que para nós sermos abençoados, precisamos sermos humildes. Então Deus está dizendo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, então não adianta nós entrarmos diante da presença de Deus, por mais que a nossa intenção seja boa, né, que é de orar, mas precisamos, diante da presença de Deus, rasgarmos os nossos corações, rasgarmos as nossas almas e reconhecer a nossa miséria. Então, é isso que Deus está dizendo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Não adianta cantarmos bonito, não adianta pregarmos bonito, não adianta nos apresentarmos bonito. É preciso rasgarmos os nossos corações, é preciso rasgarmos as nossas almas diante da presença de Deus. Porque nós não somos nada, o único que é Deus. Nós não podemos nada, o único que pode é Deus. Nós não fazemos nada, o único que faz é Deus. Ele é quem pode, Ele é quem faz, Ele que é Deus. Existe uma passagem em Mateus, capítulo de número 8, que diz assim, lá fala a história de um soldado, né? De um soldado. Esse homem, ele se encontra com um servo dele, com um moço doente em sua casa. Mateus, ele deixa bem claro, né, que esse homem, quando ele vai buscar Jesus, ele vai em busca ali de um milagre para a vida do seu moço, do seu servo, ele já estava à beira da morte, ele já estava já quase morto, né? E quando ele se encontra ali com Jesus, ele conta a sua história, logo em seguida Jesus vai dizer que ele irá lá na casa dele levar a cura, levar, né, a solução para a vida daquele servo dele. Mas eu acho bem interessante, eu acho bem bonito, né, quando aquele homem, aquele soldado, o centurião, chega para Jesus e diz assim, olha, eu não sou digno de que tu vá até a minha casa, eu não sou digno de que tu, eu não sou digno de te receber em minha casa, mas manda uma palavra que o meu servo vai ser curado. Isso é lindo, isso é fantástico. Particularmente eu fico encantado, né, com a humildade desse homem. Veja como ele vai responder para Jesus, eu não sou digno. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que ele reconhece ali a sua miséria. Ele reconhece que ele era um miserável e que diante de Jesus, da santidade de Jesus, né, ele não era digno de receber ele em sua casa. Então nós vemos o que aí? A humildade, porque só os humildes reconhecem que não são, que o único que é Deus. E logo Jesus vai responder para ele o seguinte, né? Ele vai responder, né, não para ele exatamente, mas aos seus discípulos, né, que nem mesmo em Israel nunca tinha visto uma atitude como aquela. Em outras palavras, Jesus estava querendo dizer o seguinte, olha, essa posição, essa atitude que eu vi desse homem aí,
eu esperava de vocês, né? Eu esperava do meu povo, eu esperava de Israel. Então Jesus se maravilhou, Jesus se encantou com a posição, né, daquele homem, com a maneira como ele reagiu ali diante dele, né? Então aquele homem ele foi humilde o suficiente para reconhecer, né, a sua miserabilidade, para reconhecer que era um miserável pecador, um depravado, né? E foi através dessa humildade dele que ele viu a glória de Deus, o milagre de Deus, né, na vida do seu servo. Então, este é o primeiro passo que nós temos que dar para nós sermos abençoados, para nós alcançarmos as bênçãos de Deus, para nós alcançarmos os milagres, as maravilhas do Senhor nosso Deus, né? Diante de Deus, nos humilharmos, entrar diante da presença de Deus e reconhecer que nada somos, né, a não ser miseráveis pecadores e que precisamos da presença de Deus, da glória de Deus em nossas vidas. Então, é exatamente isso que Deus está querendo passar através desse versículo, quando ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Então, a bênção de Deus para a vida do povo de Deus está condicionada a esta palavra, né? A bênção de Deus, guarde isso, a bênção de Deus está condicionada a esta palavra. Qual a palavra? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. A bênção de Deus está condicionada a esta palavra. Deus está dizendo: olha, não é de qualquer jeito que eu vou abençoar vocês. Não é de qualquer maneira que eu vou manifestar a minha glória na vida de vocês. Para que eu manifeste a minha glória, para que eu abençoe vocês, é preciso se humilhar, é preciso aquebrantar os vossos corações, rasgar as vossas almas diante da minha presença. Não é de qualquer jeito, não é do jeito que vocês querem, não é do jeito de vocês, não é do modo de vocês, é do meu jeito. É do meu jeito, é da minha maneira, é isso que Deus está dizendo. Por isso Jesus, na oração do Pai Nosso, vai dizer: seja feito a tua vontade. Não é a minha vontade, é a vontade dele. Não é o meu modelo, mas o modelo de Deus. Então, a bênção de Deus, o milagre de Deus para as nossas vidas está condicionada a esta palavra: se humilhar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. O povo de Deus estava tão corrompido, Israel estava tão corrompido, que eles achavam que de qualquer jeito Deus ia responder a oração deles. Tanto que lá em Joel, Joel relata que eles entravam na presença lá de Deus, rasgavam suas vestes, raspavam, né, sua cabeça, porque isso era uma tradição de Israel. Eles, segundo a tradição deles, como um ato de humilhação, eles rasgavam suas vestes, raspavam suas cabeças, né? E Deus, observando aquele culto deles lá, né? Deus observando,
Logo, Deus detecta, né, que aquele culto deles lá era só aparente. Não tinha nada de veracidade, não tinha nada de sinceridade. Não tinha nada de sinceridade. E aí Deus fala com o profeta Joel: olha, eu estou observando o culto deles aí, eu estou vendo o culto deles, até que a intenção deles é boa, né? De me buscar e tal, mas não está me agradando esse culto deles. Não está me agradando esse culto deles. Por quê? Agora, por que não estava agradando a Deus? Está lá no capítulo 2 de Joel. Deus vai dizer para o profeta Joel dizer ao povo, avisar ao povo, que não bastava eles rasgar as suas vestes, nem tampouco raspar a cabeça, mas que eles viessem rasgar o coração, rasgar as suas almas diante da presença dele. Então, logo nós entendemos que Deus está cansado desse culto hipócrita, desse culto aparente, né? Nós nos preocupamos em nos apresentar tão bem aos olhos do homem, né? Enquanto Deus dos altos céus está vendo nossos corações, está vendo a nossa alma, que o nosso culto não está sendo sincero, que nosso culto não está sendo verdadeiro. Deus está dizendo: olha, manda eles rasgarem os vossos corações, rasgar as suas almas. Em outras palavras, eu quero um culto verdadeiro, eu quero um culto sincero a mim. Estou cansado desse culto aparente, desse culto hipócrita. Quando a gente vai para Malaquias, capítulo 1, no capítulo 1, o versículo 10, eu acho lindo ali o capítulo de número 1 de Malaquias. Deus ali, ele exorta o seu povo. Deus, ele exorta ali o seu povo, chama a atenção do seu povo. Deus chama ali a atenção dos sacerdotes, das lideranças, né? Ali o povo, eles iam cultuar a Deus, né? Isso era a tradição, era costume de Israel, levar um bezerro, levar um novilho, né? Levar um bode para oferecer como um sacrifício ao Senhor. E sabe o que acontece? O que acontece é o seguinte: o povo, quando eles iam levar um animal, né, para oferecer como sacrifício ao Senhor, lá no templo, eles levavam animais cegos, coxos e mancos. E olhem só, não podia, isso estava na lei do Senhor. Isso era mandamento do Senhor, estava na lei, que quando alguém fosse levar um animal para oferecer como sacrifício ao Senhor, esse animal, ele não poderia ser manco, ele não poderia ser coxo e não poderia ser cego. Por quê agora? Veja bem, o Velho Testamento é a sombra do Novo. Os animais que eram oferecidos como sacrifício, que era oferecido em sacrifício ao Senhor, ou seja, que era para expiar o pecado daquele que levava, esse animal era a tipologia de Cristo, que iria morrer lá na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Então, esse animal, ele não poderia ter nenhum defeito, ele tinha que ser perfeito, literalmente. Literalmente esse animal tinha que ser perfeito, porque esses animais, eles apontavam para Cristo,
eles apontavam para a cruz de Cristo, Deus reprova o sacrifício deles. Deus reprova o culto deles. Por quê? Era um culto hipócrita. Não passava de um culto hipócrita. E o versículo de número 10, do capítulo 1 de Malaquias, Deus deixa bem claro que ele prefere uma igreja fechada. Isso é muito sério. Isso é seríssimo. Deus deixa bem claro no capítulo 1 de Malaquias, versículo 10, que ele preferia o templo fechado do que um culto hipócrita. Aí eu te pergunto, hoje é diferente? Deus mudou? Deus não é mais o mesmo? Quer dizer que hoje nós podemos fazer um culto ao Senhor de qualquer jeito, ao meu modelo, ao meu jeito, e não ao modelo que ele já estabeleceu lá na eternidade? Então Deus não está nem aí? Sabe o que é que sabe o que é que eu posso perceber? E isso que eu vou falar é muito sério. Até parece que os nossos cultos que hoje nós fazemos não é para Deus. Parece que os cultos que nós hoje estamos fazendo não é para Jesus. Não é para louvor, honra e glória do nome do Senhor. Parece que o culto hoje é para o homem. O culto não é mais cristocêntrico, não é mais para Cristo. O culto passou a ser antropocêntrico, é para o homem. E nós sabemos que quando nós nos reunimos no templo, na igreja, seja onde for, seja na igreja, no templo, seja em casa, seja no campo, seja na rua, ou até mesmo dentro de um veículo, nós temos que entender isso, que o culto ele tem que ser cristocêntrico, ele tem que ser para Jesus, para louvor e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então lá em Malaquias, Deus esbarra o culto deles. Deus reprova o culto deles, justamente porque não havia sinceridade no culto que eles estavam fazendo ao Senhor. Eles estavam levando animais doentes, animais coxos, mancos e cegos. Ou seja, o culto deles era deficiente. Aí eu pergunto para nós nesta manhã, e o nosso culto, como é que está sendo? Como é que está sendo o nosso culto? Será que o nosso culto está sendo verdadeiro? Será que o nosso culto está glorificando ao Senhor? Será que está exaltando ao Senhor Jesus Cristo? Ou será que o nosso culto também é deficiente? Será que o nosso culto é deficiente? Ou será que o nosso culto está louvando ao Senhor, está glorificando ao Senhor Jesus Cristo? Mas você pode até me questionar e dizer, mas isso era no Velho Testamento. Mas isso era lá no Velho Testamento, que se oferecia animais como sacrifício. Mas eu já falei, eu acabei de citar, eu acabei de falar que os animais eram uma tipologia de Cristo, apontava para Cristo. Ou seja, quando Jesus ele morreu na cruz, quando ele foi crucificado lá na cruz, veja bem,
para que você entenda isso. No Velho Testamento, nós tínhamos, né, como líder, né, responsável pelos sacrifícios, o sacerdote, correto? Isso lá na antiga aliança, no antigo pacto, lá no Velho Testamento. Então nós tínhamos o sacerdote como líder, o responsável pela vida espiritual do povo. E naquela época a tradição era essa. Quando alguém cometesse, né, quando alguém cometia um pecado, esse alguém, essa pessoa, levava um animal, e esse animal ele tinha que ser perfeito, né? Ele tinha que ser perfeito, literalmente perfeito. E esse animal era levado, era entregue ao sacerdote, né? E esse sacerdote ali matava aquele animal e fazia todo o procedimento, todo o processo. Então, logo, aquela pessoa ali que havia cometido o pecado e que levou aquele animal para sacrifício de seus pecados, logo aquela pessoa era purificada, certo? Beleza. No Novo Testamento, quando Cristo ele é crucificado lá na cruz, né? Primeiro, ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Segundo ponto, ali ele é também o sacerdote oficial a fazer aquele sacrifício. Então Jesus ali na cruz ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, e ele também é quem? O sacerdote oficial, né? Que faz todo o procedimento. Paulo vai dizer na carta aos Romanos, capítulo de número 12, veja como ele disse: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que oferecereis os vossos corpos como sacrifício vivo, puro, santo e agradável a Deus. Por quê? Porque este é o culto racional. Hoje, Deus não quer que eu e você leve um pombo, leve um bode, leve um novilho. Hoje, esse sacrifício sou eu e você. A oferta hoje, no culto, sou eu e você. Somos nós. Agora, se Deus vai receber esse sacrifício, se Deus vai receber esta oferta, agora vai depender de mim e de você. Vai depender do nosso culto, se ele é sincero, se ele é verdadeiro ou se não é um culto deficiente. A Bíblia diz em Gênesis, capítulo de número 4, que Caim, Abel, vai oferecer o quê? Uma oferta ao Senhor. A Bíblia é bem explícita em nos dizer que
Deus recebe a oferta de Abel, mas reprova a oferta de Caim. Mas será por quê? Será por quê que Deus reprova de Caim e já não recebe a de Abel? Eles nasceram no mesmo lar. Abel e Caim teve o mesmo ensinamento religioso, cristão. Mas só a oferta de um que foi recebida por Deus, a oferta de Abel, enquanto a de Caim foi reprovada por Deus. Sabe por quê? Porque só o culto de Abel foi sincero, verdadeiro diante de Deus, enquanto o culto de Caim não passou de um culto hipócrita. Por esta razão, Deus reprova a sua oferta. Lembro quando Jesus estava na sinagoga, observando ali o culto dos judeus, e lá ele observa um homem indo levar uma oferta. E Jesus está ali observando, porque Jesus era observador. Jesus não é como esses crentes de hoje que vai para o culto, né? Mas o culto deles não é racional. Tudo que o pregador fala, ele engole, tudo que o pastor prega, ele retém, entendeu? Porque o culto dele não é racional. Não é racional. Então Jesus está ali na sinagoga observando. E logo ele observa que um homem está indo levar uma oferta até o altar. Aí Jesus vai e diz assim: Ei rapaz, deixa a tua oferta aqui. Não é do teu modo, não é do teu jeito, o padrão não é o teu. O padrão não é o teu, o jeito não é o teu. Mas Senhor, não, eu estou levando ao sacerdote. Não, quem te abençoa não é o sacerdote lá não. Quem te abençoa é Deus. E para tu ser abençoado por Deus, tu tem que estar enquadrado à vontade de Deus. Não é a vontade do sacerdote. Não, mas eu vou entregar no altar da sinagoga. Não interessa. As sinagogas estão corrompidas, porque os sacerdotes estão corrompidos. É do meu modelo, é do meu jeito. Assim está dizendo o Senhor em outras palavras. Vai lá, reconcilia-te com teu irmão primeiro. Depois de tu estar reconciliado com ele, venha cá e entrega, ofereça a sua oferta no altar. Ou seja, o teu culto só vai ser recebido por Deus, aceito por Deus nos céus, se ele for verdadeiro, sincero. Ou seja, aquele cara, aquele moço, ele tinha já o hábito de ir na sinagoga, levar lá o sacrifício dele, a oferta dele. Mas ele saía do mesmo jeito. Do mesmo jeito que ele entrava, ele saía. Mas um dia ele ouviu umas verdades que ele precisava de ouvir. Então, Jesus, ao detectar Jesus manda ele reconciliar primeiro com o irmão dele. Sabe o que eu aprendo? É o seguinte: se o nosso relacionamento não estiver bem aqui na horizontal, é impossível estar bem na vertical. Aquele homem foi oferecer um sacrifício ao Senhor. Ele foi oferecer ali uma oferta.
mas o relacionamento dele na horizontal estava trincado, estava quebrado. Ele não estava bem na horizontal. Senão Jesus não tinha mandado ele ir se reconciliar. Mas veja que Jesus primeiro manda ele ir se reconciliar com o irmão dele, para depois ele ir se relacionar na vertical aqui com Deus. É justamente o que Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus sobre tudo, acima de tudo, e o teu próximo. Jesus estava dizendo: você tem que estar bem aqui na horizontal para estar bem aqui com Deus. Ninguém pode estar bem com Deus aqui, estar bem na vertical, não estando bem na horizontal. É mentira. Então, essa era a palavra que eu tinha nessa devocional para as nossas reflexões. Espero ter contribuído, espero ter somado, espero ter agregado, né, na vida de cada um de vocês que me ouviram, né? E a minha oração é que Deus venha nos dar um dia de muita produtividade, que Deus venha nos dar um dia abençoado, que Deus venha nos guardar no seu amor, nos guardar debaixo das suas mãos poderosas. Que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Meu abraço aí para Maria e Delvânia, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Minha amiga lá de Lusiânia, Goiás, né? Deixo aí meu abraço, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Até outro dia.